Antenados e antenadas, estamos juntos aqui para mais um episódio do Antena Dev, de entrevistas do canal Antena Dev. Estamos aqui com a nossa tropa de elite e o tema de hoje é Data Science. Então, será que isso existe mesmo? É só mais uma buzzword? Vai ter muita treta hoje. E a nossa tropa de elite aqui, a gente está com o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Aderson Oliveira é fundador do site de treinamentos DNN Hero e tem também o seu podcast em www.aderson.com. Tudo bem, Aderson? Beleza, Zé. Tudo jóia, cara? Tudo bom? Muito bom estar de volta aqui para mais uma conversa, um bate-papo sobre tecnologia, especificamente sobre Data Science aqui. Pô, a pergunta que não quer calar, Aderson, como é que tá o clima aí no Canadá? Rapaz, é o seguinte, eu já tô de saco cheio. Quem eu falo no Brasil pergunta como é que tá o clima. Tá frio? Tá no meio do verão e o pessoal perguntando, tá frio aí? Tá frio? Tá, agora tá frio, realmente tá com -2, -3, ainda não tá o pior não, mas já tá frio, sem neve ainda. Bom, aqui do meu lado eu tenho o Igor Brilhante, que é fundador de uma startup, né, e fez doutorado aqui na UFC, também num duplo diploma com a Universidade de Pisa, tá, especialista em Data Science, Machine Learning, então é um cara do Data Science, vai falar aqui um pouco da empresa dele. Beleza, Igor? Como é que tá? Tranquilo? Beleza, tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. Olá, todo mundo. E aí, pessoal? Então, vai ser muito interessante esse nosso bate-papo aqui, falar um pouco de Data Science, né? Falar um pouco de dados, falar um pouco de oportunidades, sem dúvida nenhuma. Quais são as oportunidades que nós temos? Porque é um universo novo que envolve diferentes habilidades, diferentes áreas de conhecimento. Então, nós vamos tirar esse tempo aqui para discutir e passar informação para vocês. E fala um pouquinho aí da Wonderful Path. A WonderPaths é uma startup. WonderPaths, ela é uma startup que eu ajudei a fundar, cujo principal objetivo, na verdade, nosso público-alvo são aqueles viajantes que são independentes. A gente acredita muito no empoderamento dos viajantes, das pessoas, e a gente traz ferramentas, plataformas online, mobile, web, para que a pessoa possa juntar as informações e criar roteiros de viagens de uma forma simples e gratuita e que ela possa também contratar os melhores serviços que ela acha interessante para ela. Então, a gente acredita muito nessa filosofia de viajante independente e foi com esse propósito que a gente fundou e estamos desenvolvendo cada vez mais a WonderPaths. Eu só viajo assim também agora, viu, Igor? Só vou independente. Cara, eu tenho que ir com um guia do meu lado. Eu só consigo ir com um guia do meu lado. Não, eu já não gosto do guia. Eu gosto de explorar, mesmo que eu me perca no meio do caminho. Estamos aqui também com o Nauber Góes. Nauber, ele é analista aí de Machine Learning e Data Science no Serpro e doutor em Informática pela Universidade de Fortaleza. Beleza, Nauber? Beleza, gente. É um prazer estar aqui de novo com o Zé aí, divulgando a parte de Data Science e Machine Learning, uma área muito relevante. A gente está vendo aí o surgimento de várias oportunidades, de várias aplicações de automação na parte de personal assistance, e é muito legal aqui conversar com essa turma aqui de peso. Bom, por fim, estamos aqui também com ele, Thales Matos, ele que se intitula Data Scientist aqui no governo do estado do Ceará, na Secretaria da Fazenda, e também é doutorando aqui em computação na área de Big Data e Data Science, aqui na Universidade Federal do Ceará. Bom dia, Thales, beleza? Boa noite, Zé. Boa noite, Thales. Boa noite. Cara, beleza, obrigado. Pode ser boa noite, bom dia. É verdade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, no meio de pessoas tão brilhantes, né? E a brincadeira com o Igor. Começou, hein? Não, cara, obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir. Eu acho que o próprio nome Data Science já dá uma boa discussão, né? Isso exige um PhD, não exige?
o que a gente acha disso, e já dá para começar até brincando com esse tipo de coisa, assim, já está uma discussão legal já. Vamos lá, vamos em frente, Zé. E é isso aí, vou começar por aí, provocando o Igor. Data Science, se existe ou é só mais um buzzword, né? Análise de dados já existe há bastante tempo, né? Então, Data Science existe mesmo ou é só uma buzzword para vender serviço, produto e a gente cobrar mais caro? Posso ir? Então, na verdade, na minha opinião, existe, só que ela é uma combinação de fatores que veio acontecendo durante os anos, né? Principalmente com a proposta do Big Data, alguns anos atrás, 5, 8 anos atrás, que Big Data começou a explodir, também tinha essa dúvida se era realmente um problema, se era marketing, então envolvia as duas coisas, né? Em relação a Data Science, eu comecei com mineração de dados e banco de dados. Então, eu já fazia Data Science, porque quem faz mineração de dados, na verdade, faz Data Science. Só que quando você está fazendo uma aplicação, quando você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando dados daquela empresa, você não tem só uma técnica de mineração, você tem que entender um pouco de estatística, você tem que saber validar o que você está fazendo, você tem que entender qual é a melhor técnica que vai se adequar para aquele problema, e é claro, você tem que entender o problema. No caso, quando a gente trabalha com empresas, dados da empresa, você precisa saber de antemão qual é o modelo de negócio da sua empresa. Então, você precisa saber se aquilo que você está disposto a fazer com uma técnica de Data Science, de mineração, Machine Learning, qual é o resultado que você está trazendo para a empresa. Então, você precisa saber matemática, você precisa saber estatística, Machine Learning, e você precisa saber, sem dúvida nenhuma, modelo de negócio. Você precisa entender um pouco do negócio, porque como é que você vai saber se aquilo que você está fazendo traz resultado, tem um propósito ou não. Então, é uma combinação de fatores, de habilidades, que recentemente eu tenho lido muito, perguntando, eu sou um Data Science, como uma empresa pode montar uma equipe de Data Science, de cientista dos dados? Aí o cara quer contratar só um. Hoje em dia, esse cara, ele é meio que... ele não existe, que ele seria um Superman, porque o cara tem que ser muito bom em tudo. Então, hoje o que a gente encontra são equipes heterogêneas, e isso, eu estou falando de 10 anos atrás, já existia esse modelo, de você formar equipes com perfis diferentes, que você tem um grande matemático, você tem um físico, você tem um cara que sabe muito Machine Learning, Data Mining, você tem, às vezes, cara da psicologia, dependendo da área, então você tem que combinar forças. Então, o cientista do dado, na verdade, é essa junção de habilidades, né? E aí você precisa não só do seu conhecimento, mas conhecimento de outras pessoas para poder contribuir. Tem gente que diz que cientista de dados é o estatístico que mora em São Francisco, né? Ou então tem outra piada recorrente que o cientista de dados é o estatístico que usa Mac. É isso mesmo, Nauber? É bem por aí, mas vamos lá. O cientista de dados, na verdade, é um programador que sabe um pouco de estatística, né? Resumindo. Ou um estatístico que sabe um pouco de desenvolvimento de dados, né? Na verdade, quando você fala de Data Science e aprendizagem de máquina, né, a gente está falando de um mundo bem grande, com diversas técnicas, como o Igor falou. A gente tem visão computacional, tem a parte de aprendizagem de máquina, tem a parte de deep learning. Então, basicamente, é um conjunto de várias técnicas, e dependendo do problema que você quer aplicar, você tem que analisar o problema, estudar um pouco do contexto de negócio e aplicar as técnicas corretas. Tá? Mas, resumindo o que você falou, é isso mesmo. Talvez o cientista de dados seja um pouco de um programador que sabe um pouco de estatística. Zé, eu vou dar uma de burraldo aqui. Eu sou o burraldo da turma, tá? Então, eu sou o leigo da turma. Então, quando vocês falam em dados, muitos dados, tá, pra mim, parece uma recalchutada do velho Data Warehousing. Tá certo, tá errado, é só um escopo, é um pequeno escopo da Data Warehouse. O que é que você me diz? Pra mim, ele parece uma recalchutada. Thales, me diz alguma coisa aí. Vou deixar o Thales responder. Vamos essa. Lá. Anderson, eu fui gestor na Cefaz, exatamente do setor que cuidava dos Data Warehouse, né? E agora a gente começou a iniciativa de Machine Learning lá, de Data Science e tal. Na minha visão, o Data Warehouse ele é mais uma entrada de dados para o trabalho do que hoje se chama de Data Science, né? Na verdade, para mim, Data Science é um nome da moda. Como o Igor falou aí, tanto pode ser você pode ter um psicólogo trabalhando como Data Scientist, né?
desde que o cara domine algumas competências aí computacionais, ele poderia. O Data Warehouse, para mim, se ele estiver bem feito, ele é uma boa fonte de dados para o Machine Learning. Por quê? Porque você não faz Data Science sem dados de qualidade. Você pode conhecer todos os algoritmos, você pode manjar de tudo, de programação, Python, R, a linguagem de programação que você quiser. Se você não tiver um dado de qualidade, o seu modelo vai aprender errado, digamos assim. Ele vai aprender o que os dados apresentam, certo? Então, se você disser que o gato é um animal de 2 patas, que pesa 400 quilos e 3 metros de altura, ele vai classificar como gato um animal que tivesse essas características. Então, o Data Warehouse, para mim, as empresas que tiverem Data Warehouse feito, vamos partir do princípio que esse Data Warehouse está bem feito, ou seja, o dado é de qualidade, porque geralmente você construir um Data Warehouse, você já fez um bom trabalho de qualidade nos dados. Ele pode ser uma excelente fonte de entrada de dados para o seu modelo. Eu acho que ele pode facilitar. Mas o Data Warehouse está muito, não vou dizer que está distante, mas o Data Warehouse é uma coisa totalmente distinta do Data Science que está se falando hoje. Porque no Data Warehouse o que você tem é um modelo multidimensional dos dados, enquanto o Data Science hoje se propõe ao uso de Machine Learning em cima desses dados. Então, geralmente, quando você trabalha com Data Warehouse, você nem pensa, nem fala em nada de Machine Learning lá. Você junta os dados, agrega num domínio de conhecimento, normalmente é um dado extremamente agregado, quando você fala Data Warehouse. Então, se você está falando do faturamento da empresa, você está pensando num dado que vai trazer o faturamento por mês, digamos assim, não por dia. Enquanto no Machine Learning você pode estar atrás de classificar quais clientes dão mais lucro para a sua empresa. Você pode estar querendo classificar qual cliente pode ser um fraudador na hora de fazer uma compra. É diferente do que o Data Warehouse faz, O Data Warehouse agrega os dados, traz os dados, mas ele não agrega uma classificação ou uma regressão ou temas que a gente pode falar um pouco mais à frente aí. Então, para mim, o Data Warehouse pode ser uma boa fonte de entrada de dados. Entendi. Então, o Data Warehouse é a fonte de dados, mas a inteligência e a descoberta é a ciência que vai em cima daqueles dados, não é isso? Tem um autor... tem um autor, não sei se você concorda, mas tem um autor que ele diz o seguinte, que no Data Warehouse você está olhando, em geral, o passado ou o presente da sua empresa, o quanto eu vendi esse mês comparado com o último trimestre, ou com o último semestre, ou com o último ano. No Data Science, o quanto eu vou vender no próximo trimestre, o quanto eu vou vender no próximo ano, no próximo semestre. É isso mesmo, Thales? Uma das visões é essa, falando de regressão, Se você estiver tentando prever quais são as vendas futuras, é uma forma. Mas também pode você fazer alguma classificação, Enquanto você no Data House agrega todos você pode fazer um Data House que tenta juntar todos os dados dos seus clientes, mas com o Machine Learning você pode tentar encontrar padrões e tentar classificar ou separar esses contribuintes em determinados domínios, usando um algoritmo que vai usar matemática para isso. Enquanto o Machine Learning o Data House não está preocupado em classificar isso através de uma matemática, segregar esses contribuintes através de uma matemática, ou tentar um novo contribuinte que estiver chegando, já tentar alocar ele através de um algoritmo matemático, se ele se enquadra no perfil anteriormente classificado, No Data House você vai jogando todo mundo lá dentro e vai tentar separar por um especialista e não por um algoritmo matemático, digamos assim. Vou fazer uma provocação aqui para o Nauber, que é da área de Machine Learning. Qual a diferença de Data Science para Machine Learning? Vamos tentar ajudar o Aderson indo por partes, Qual a diferença de Machine Learning para Data Science? Tem diferença? Tem diferença, sim, nas aplicações. Primeiro, ajudando o Thales, uma das primeiras diferenças das técnicas tradicionais, e o Anderson estava falando também, para as técnicas de Machine Learning, de Data Science que a gente tem agora, é que nas técnicas tradicionais, quando você tem um modelo OLAP, lá você monta um dashboard e o usuário consegue lá visualizar coisas em um número de dimensões lá limitadas que nós, seres humanos, conseguimos. 3 a 4 dimensões. Já que a gente está falando já de uso das técnicas novas, a gente está buscando insights, ou seja, descobertas, como, por exemplo, aquela da cerveja e da fralda, tão chamada, que normalmente o ser humano não conseguiria encontrar.
Falando de machine learning está mais aplicado para automação de tarefas. Vamos falar, por exemplo, do Siri, dos personal assistants como Alexa. A gente está falando muito de machine learning. Lógico que as técnicas de data science e de machine learning geralmente são as mesmas. Mas o que diferencia? Quando a gente está falando para machine learning, aplicações de engenheiro de machine learning, por exemplo, eu estou preocupado em automatizar, em fazer softwares inteligentes usando técnicas de machine learning. Quando eu vou para o mundo data science, em geral, eu estou querendo trazer um insight, que é uma descoberta em cima dos dados. Resumindo, seria isso, basicamente, a diferença das duas nomenclaturas, né? Melhorou, Adécio? Entendi, melhorou. Mas eu tô curioso numa coisa. Eu quero saber quem é que pode me responder como é que se apresenta um dia típico para um data science. O que é que um data science faz durante o dia, durante um dia de trabalho, né? Rapaz, além de esperar muito por processamentos, que geralmente se faz, existe a tarefa de estudar dados, de trabalhar esses dados, de limpar dados, que é uma tarefa meio, a gente pode dizer, chatinha, que tem que ser feita, para depois se descobrir alguma coisa. Nos trabalhos que eu tenho feito, às vezes leva semanas ou meses para descobrir, sair um insight lá relevante para determinada empresa. Às vezes não é um negócio tão simples, não. E sem falar que tem que combinar também com a análise visual do que você faz. Os resultados, vem um monte de texto feio que você não sabe o que é e não dá para você entender, porque você pega uma grande quantidade de informação, você consegue enxugar e aí você tem que ter uma representação mais bonita daquilo. Então, você tem que ter algumas habilidades para você visualizar o seu resultado e poder tentar entender, tentar inferir um insight, né? Tentar recuperar qual foi o insight daquilo que eu fiz. E aí você começa, beleza, se eu mudar essas variáveis, eu consigo chegar nesses resultados. Então, aí você já começa a fazer atividades um pouco mais interessantes. Vou fazer um teste AB, vou fazer duas abordagens, a abordagem A e a abordagem B, e vou fazer um confronto entre os resultados. E aí eu consigo ter insights para identificar qual é a abordagem que está funcionando melhor. Queria ouvir do Thales aí, como é o dia de um data science. Cara, eu concordo com o que os meninos disseram. Na verdade, o dia a dia é muito extração e limpeza de dados. Muito, acho que de 60% a 80% do trabalho do cara é extração e limpeza de dados. Envolve muito levantamento de requisito, porque se você não entender bem o que é que o usuário quer... por exemplo, eu peguei um trabalho recente lá na Cefaz, que inicialmente queriam que eu fizesse uma classificação de um sistema que já tinha lá, que não usa machine learning para classificar a descrição de produtos que chegam da nota fiscal eletrônica. Né? Esses produtos chegam a uma média de 2 milhões de registros por hora, e o pessoal tenta classificar isso lá hoje para identificar o nome do produto, certo? Chega qualquer nome, Coca-Cola pode chegar Caca-Cola, pode chegar Coca-Cola, Coca sem traço, cola e assim por diante. E o pessoal tenta encontrar. Disso, eles reconhecem 50% dos dados, os outros 50% seguem para um expurgo. Então, nós temos 600 milhões de registros em expurgo hoje. E aí, como o Nauber falou, eu acho que o machine learning se aplica muito bem, se você for automatizar uma tarefa que hoje é muito manual. Então, por exemplo, esse expurgo hoje na Cefaz é tratado por uns 30, 40 digitadores lá, tentando identificar esse produto no olho para melhorar a identificação de produtos. No fim, a Cefaz quer encontrar o preço médio dos produtos. Esse é o objetivo, né? Preço médio da Coca-Cola. Então o preço médio de cada produto desse para negociar com as empresas o cálculo do imposto de substituição tributária. Ou seja, a Cefaz vai chegar e vai dizer, eu vou cobrar em cima da Coca-Cola o valor de R$4, porque ela não tem como ir em cada bodega, em cada restaurante que vende Coca-Cola. Então, ela negocia com o fabricante. Você vai vender Coca-Cola de 2 litros, eu vou cobrar o preço em cima de R$4, não importa quanto você está vendendo, quanto o cara da bodega está vendendo. Então, na prática, a gente quer encontrar o preço médio. Então, o pessoal queria assim, vamos classificar direto o preço, o produto que a gente está fazendo hoje. Então, depois de diversas conversas, depois de diversas entrevistas e análises, a gente encontrou que era melhor classificar os grupos e subgrupos desse produto primeiro. Então, vamos lá, hoje existe a classe do produto, por exemplo, bebida fria. Aí existe o gênero que é água, ou cerveja, ou água de coco, assim por diante.
Depois você tem a espécie, que é, vamos supor, cerveja em lata 350 ml. Só depois você tem um produto. Então, em cima dessa conversa, em cima dessas entrevistas, eu achei melhor assim, cara, vamos primeiro encontrar a classe do produto. Porque depois que eu descobrir a classe, eu com esse atributo de classe, eu vou encontrar o gênero. Depois que eu tiver a classe e o gênero, fica mais fácil de encontrar a espécie. Depois que eu tiver classe, gênero e espécie, fica mais fácil de encontrar o produto. Assumi essa estratégia como verdade, fomos para cima, deu certo. Estamos conseguindo lá, já estamos classificando classe e gênero, esperando a homologação dos dados, aí cai novamente no que o Nauber falou. Às vezes você espera muito, seja por processamento ou seja por homologação, você vai terminar esperando bastante. Mas eu acho que hoje está muito em cima de entrevista do usuário, entendimento do problema, extração do dado, ou seja, encontrar a fonte. Os caras inicialmente me diziam que tinham 1.500 produtos. A gente foi descobrir e encontramos 2.300.000 dados de produto para usar na classificação. Mas você só encontra isso procurando muita análise, muita conversa, muito vamos procurar dados, vamos fazer select em tabela, vamos... Então, eu acho que seleção de dados, limpeza dos dados, trabalhar o dado, você vai usar somente texto, você vai pegar que característica daquele dado você vai utilizar para usar no seu classificador ou no seu trabalho, demanda hoje, na minha visão, de 60% a 80% do trabalho do Data Scientist. É a visão que eu tenho hoje. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, viu, Aderson? A minha curiosidade, eu vou meter uma treta agora, a curiosidade é a seguinte: quando o Aderson vende um projeto, tá? Lá de desenvolvimento web, lá com .NET, então ele faz o seguinte, ele levanta requisitos, né? Ele faz o planejamento dele, ele diz, para o cliente, esse produto aqui que você quer, eu vou fazer em tanto tempo e vai te custar tanto. Mas pelo que eu entendi aí de Data Science, você pode... você não sabe exatamente o que está procurando, então esse levantamento de requisitos ele é meio vago, e depois você pode chegar no final do projeto sem ter um produto para entregar. É isso mesmo, Igor? É isso mesmo. E o pior de tudo é a sua frustração. Não, mas brincadeiras à parte, é um projeto de inspeção. Você tem que inspecionar, você tem que ser curioso e você tem que ter várias hipóteses e correr atrás delas. Porque você tem que ser persistente, não tenha em mente que você vai acertar de primeira. Como o Thales disse, ele mencionou a estratégia que eles acertaram. Pode ter certeza que eles erraram outras estratégias. Por que eles erraram a estratégia? E aí tudo isso é insight, é know-how para a equipe, para que eles amadureçam. Porque o que um erro nos traz? O erro nos traz o aprendizado. Então isso mostra o quê? Eu estou errando porque eu não conheço o dado que eu tenho. Eu não estou entendendo qual é a distribuição do meu dado, eu não sei o que se refere. Então, quando ele mostra essa discrepância de um setor que dá uma informação de uma quantidade, quando ele pega uma quantidade completamente diferente, isso mostra que a gente não conhece as informações. E aí o cientista do dado vem justamente para ajudar nessa parte, porque ele é responsável por lidar com essa riqueza. Queira ou não, o dado é o ouro, ou seja, para a empresa, para uma universidade, ou para a pessoa. É o novo petróleo, né? Exato. Então, eu acredito que sim. Mas, Aderson, eu fiquei imaginando aqui, quando o Igor estava falando, não, mas a gente procura e não acha, e o erro faz parte, né? Eu fiquei imaginando dizer para o Product Owner ou para o cliente, não, cara, eu estou tentando aqui, eu não achei, mas faz parte, né? Não achar é uma coisa boa. Mas, e agora, de uma maneira séria, esse tipo de conversa tem que ser feita, né? Tem que existir no começo de um projeto desse. A expectativa tem que ser colocada de cara, né? Para isso aí. Então não pode esperar o não encontrar o resultado para ser o momento de ter essa conversa. Essa conversa tem que ser tida no começo do processo, né? Eu fico imaginando que o pessoal deve usar Scrum ou algum método ágil, né, nesse tipo de projeto. O que é que vocês têm usado no Serpro aí, Nauber? Vamos lá, a gente tem usado o Scrum, né? A gente tem também conscientizado o cliente das questões de prazo. A gente não tem técnica eficiente de prazo ainda para esse tipo de projeto. A gente também trabalha lá com dados não estruturados, imagem, segmentação de imagem. Imagina só pegar a imagem de câmera que vem de vários ângulos e às vezes não sai o resultado que o cliente quer. E também tem o esquema de compartilhamento de risco, né? Do cliente faturar lá quando a coisa dá certo. Tem uns contratos de compartilhamento de risco.
que é uma forma de tratar esse problema de data science, porque, como o Igor falou muito bem, tem muitos casos que você não encontra nada. Ou tem casos de automação de tarefa que o modelo que você está usando não está funcionando. E aí tu tem que ter mais tempo, gastar mais 2, 3 semanas e é bem complicado. Não, é lógico que existem casos já mais bem comportados. Tá? Por exemplo, existem tarefas de automação na parte de bots que já tem um certo processo para automação. Mas, por exemplo, um exemplo de recomendadores. Tá? Como validar um recomendador? Tem técnicas para validar recomendadores, mas não um processo tão simples assim. Tá? Será que um recomendador, vamos imaginar um recomendador como da Netflix, está aumentando em filmes ou não está? Não é um negócio tão simples. E essa questão da validação, ela é super importante. E a validação, no caso de quem é da área mais de tecnologia, quem é da área de machine learning, nós temos as técnicas matemáticas para validar, mas no modelo de negócio, a regra é outra, é conversão, meu amigo. Você vendeu ou não vendeu, essa é a regra. Então, eu fiz uma visita em algumas dessas grandes empresas de e-commerce de hotelaria, e os caras, eu trabalho também muito com o sistema de recomendação, e a gente discutindo com eles qual era o sistema, qual era a técnica de recomendação que eles faziam para ranquear os hotéis, né? Como é que eles escolhiam se era bom para o cliente? Então, é o seguinte, uma coisa em sistema de recomendação que funciona bem é você fazer diversificação dos resultados. Então, em vez de você colocar todos os hotéis caros na frente, você diversifica o preço, o perfil, porque aí você vai ter uma possibilidade dos 10 primeiros conseguir agradar mais gente. Então, essa é uma estratégia. Só que o que acontece é que, às vezes, o dono do hotel, ele paga tanto para estar ali no ranking. Então, meu hotel está caindo. Então, por que está acontecendo isso? Então, o modelo de negócio acaba falando mais alto do que as métricas matemáticas que dizem, olha, o resultado está sendo melhor, porque os usuários estão clicando mais, estão fazendo mais reservas, só que o dono do negócio não entende. Então, você tem que se adequar a todas essas nuances, a esse ecossistema, para você ou, de alguma forma, dar um resultado, mostrar para ele que aquilo é benéfico para ele, ou então tentar de outra forma, com outra métrica, tentar embutir a parte do modelo de negócio com a parte da métrica matemática. Muito simples, você bota um botão lá, que vai clicando e vai aumentando o ranking daquele cara. Se pagou mais, aumenta, menino. É mais relevante. Aderson, essa vai para você, Aderson. Como é que está aí no Canadá essa questão do frenesi acerca do data science? Todo mundo aí quer ser cientista de dados também, como aqui no Brasil? Como é que tá? Ótimo ponto, ótimo. Eu tenho algumas estatísticas, eu tenho algumas informações. E não só do Canadá, mas mais da América do Norte. Normalmente o preço no Canadá é abaixo do que você encontra no mercado americano. Então eu vou basear meus dados no mercado americano. O salário médio de um data scientist nos Estados Unidos é $130 mil por ano. Faça a conversão aí para você ter uma ideia que vai dar mais ou menos uns 30 mil reais por mês. Então, vocês estão na área certa, meus amigos. Agora, uma pergunta para vocês. Eu li uma matéria na Harvard Business Review, é uma matéria antiga, falando em 2012, 2013, que o trabalho mais sexy do século XXI era um data scientist. E o que a matéria trazia era dizendo, porém, a realidade é que, e vocês constataram isso, que metade do tempo, a 70% do tempo de um data scientist é limpando dados. É fazer esse trabalho semi-braçal, seja lá como vocês querem tratar. Como é que vocês veem isso aí? É frustrante? É sacal? O que é que vocês me dizem? Quem é que me responde isso aí? Eu posso falar um pouco... Não, beleza. Não, vai lá. Eu estou em tarefa hoje de trabalho de dados não estruturados com imagem, né? Apesar de ser um trabalho quase braçal, de segmentação, mas às vezes é desafiador também. Como é que, por exemplo, você tem imagens de diversos perfis, de diversos ângulos, como é que trabalhar essa imagem para uma rede neural conseguir trabalhar ela? Como é que eu, por exemplo, consigo extrair um objeto da imagem? Então, esse trabalho também é um trabalho intelectual também, às vezes. Principalmente quando você fala de automação de tarefa, né? Não é um trabalho simplesmente de, eu vou
separar dados, não é só isso também, né? Então, existe mais do que só separar os dados nesse processo. É um processo difícil, é um processo que não é simples, e é um processo que exige bastante conhecimento também. Thales, para você é maçante ou é legal ficar fazendo essa limpeza nos dados aí? Cara, a minha visão, respondendo primeiro, se esse trabalho aí é sexy, deve ser para os caras que ganham esses $130 mil, né? Eles devem até ficar muito sexy. Com esse salário. Até eu seria sexy. Mas, cara, eu não acho maçante, não, porque, assim, se tem uma coisa que eu acredito hoje, é que se o cara quer fazer um trabalho de data science, não dá para ele ficar ligado só em ser um técnico. E aí, quando você vai limpar os dados e vai entender os dados, você tem que entender, antes de tudo, do negócio que você está trabalhando. E isso se torna muito interessante. Então, se você vai atuar, no meu caso lá na Cefaz, na área de tentar recuperar impostos para o Estado, você tem que entender disso para você fazer um bom trabalho de dados, né? Porque cada variável daquela, ou seja, você vai juntar, e ao mesmo tempo também é interessante tecnicamente, porque você vai testar se você transforma todas as suas variáveis em uma só, você vai testar se você quebra a sua variável, você vai testar se você pega uma variável como data e vai transformar ela em ano, em idade, em meses, em mês/ano. Então, você está se testando tecnicamente também, você está tentando criar novas variáveis a partir de uma que existe, você está selecionando variáveis, excluindo variáveis. É um trabalho desafiador. Eu concordo aí com o Nauber, é desafiador. Tecnicamente, é desafiador para quem vai entender do negócio, né? E se tem uma coisa que eu acredito hoje, assim, eu acho que se o cara se propõe a ingressar na área de data science, eu acho que, antes de tudo, ele tem que se propor a ser um cara que quer entender do negócio. E assim, a cada projeto que ele ingressar, a cada projeto que ele passar, ele vai somar uma experiência a mais, além da experiência técnica, que é um domínio de negócio novo, né? Isso se soma lá na frente para o novo projeto, porque quando ele for discutir com as pessoas sobre um novo projeto, essa bagagem de consultoria, digamos assim, que no fim das contas você vai virando um consultor aos poucos, vai se somar e vai tornar o seu próximo trabalho mais fácil ou mais ágil ou alguma coisa desse tipo. Então, eu não acho maçante, não. Eu acho legal, eu gosto. Eu queria perguntar o seguinte para o Igor, tá? A gente já sabe que o salário tá uma baba aí, né? Tá bom pra caramba. Já sabe que a profissão é sexy, né? Mas eu queria saber o motivo, né? Por que está se pagando tanta grana? Eu já vi oferta de $180 mil por ano nos Estados Unidos, né? Por que se paga tanto? Por que todo esse frenesi? Ou seja, o que eu consigo fazer com esse tal de data science que vale tanto? Bem, a gente mencionou algumas palavrinhas chaves para isso. Thales falou várias. O último ponto que ele mencionou é crucial. Por que a empresa vai me pagar tão bem e para eu ser um cientista dos dados? O que eu estou fazendo? Ele está me contratando para eu trabalhar o que ele tem mais de precioso na empresa dele hoje. São informações sobre os clientes, são informações que geram renda. São os dados que movimentam o negócio da empresa. Então, como o Thales mencionou, a pessoa que é contratada, ele não é mais um técnico. Ele tem que ter um conjunto de habilidades, incluindo entender do negócio, porque ele tem que fazer com que as técnicas, o resultado que ele vai obter utilizando a ciência dos dados, gere mais oportunidade de negócio para ele. Então, se o cara está me gerando mais oportunidade de negócio, eu tenho que pagar bem essa pessoa, porque ele está me gerando mais lucro. Então, em termos empresariais, o cientista dos dados ele é super importante para fazer com que novas oportunidades apareçam, seja oportunidade de novos serviços, seja oportunidade de novos negócios. Então, eu vejo muito nesse sentido. Essa pessoa, ela é super importante na equipe e principalmente quem tem um conjunto de dados, uma base de dados enorme de clientes históricas, que pode tirar proveito disso. Pode ter certeza que um cientista do dado, ele vai conseguir gerar novas oportunidades para o seu negócio. Se não gerar essa conversão, essas novas oportunidades, o cara vai para a rua, né? Porque com um salário desse, né? Mas aí eu queria perguntar para vocês, aí, Nauber, beleza, então Data Science pode trazer esse aumento de conversão, essas novas oportunidades, mas tem case real
de alguém que apostou em data science, investiu em data science, e isso trouxe um diferencial para a empresa, ou em conversão, ou em redução de custos, ou em novas oportunidades, em novos negócios? Tem vários cases, né? Vamos citar os grandes players aí, por exemplo, a Netflix, né? O recomendador da Netflix, ele ganha prêmio em cima de prêmio todo ano, né? E é uma das grandes, posso dizer, vantagens do uso do Netflix. Tá? A questão dos personal assistants, por exemplo, se você pegar aí Alexa, o próprio Google Home, talvez não seja tão popular aqui no Brasil, mas é popular lá fora, tem um conjunto de negócios, de aplicações feitos só em cima de personal assistants, né? E é uma coisa que vai bombar, e eu tenho certeza que daqui a uns 3, 4 anos, quando isso começar a chegar no Brasil, vai gerar um conjunto de novos mercados. Também a questão eleitoral, se você pegar a parte da eleição do Trump, apesar do data science ter errado, alguns analistas de dados ter errado bastante, foi muito usado na parte de análise de dados na parte eleitoral. Desde a do Obama, né? Desde a do Obama. Desde a do Obama, né? E pode ter certeza que na eleição do próximo ano aqui no Brasil, as pessoas vão usar, além da parte de data science, para prever a projeção de votos, mas a questão também de bots, de propaganda. De influenciar nas eleições, né? Exatamente, de bots para influenciar a eleição. Se você olhar, o mercado de bots é enorme. Todo dia surge bots, o CEP também está com iniciativa com bots, se você vê o governo todo federal com iniciativa com bots, no mercado também. Então, é um mercado que só está começando. Eu vi uma aplicação muito legal, só para finalizar, usando visão computacional para mulheres. A mulher via o cabelo que ela queria lá no salão, isso era nos Estados Unidos, gostava do celular, antes de fazer o cabelo lá, e ela escolhia, e aí a cabeleireira lá tinha que se virar para fazer a coisa igual, né? E com um nível de perfeição bem interessante. Então, e eu sou muito apaixonado por essa área por isso. A gente tem aplicações que a gente não consegue fazer da maneira convencional. Aplicações mesmo que vão te ajudar no dia a dia. Thales, tem cases aí reais aí de gente que está... aplicação que o Data Science está transformando? Cara, a gente vê muitas aplicações. Na verdade, se você olhar esses grandes players que estão no mercado, como Facebook, Google, eles hoje não funcionariam mais sem essa automação do que eles fazem através de inteligência computacional, né? Imagine você ter o recomendador de propagandas do Google. Na verdade, algumas pessoas não sabem, mas o Google e o Facebook são empresas de mídia social, de marketing, né? Elas usam tecnologia para isso, mas são empresas de marketing, elas ganham com isso. Então, imagine o Google vender propaganda para as empresas e entregar essa propaganda de uma maneira certa para cada pessoa que está lá usando o Google, ou para cada pessoa que está usando um site que tem um add-ons do Google lá, com propaganda do Google, ele tem que entregar a propaganda certa. Um exemplo disso, você entrar no Google e perguntar, e fizer uma pesquisa sobre viagem para a Itália, lá para Pisa, onde o Igor morou, você sai do Google, lá no seu trabalho, chega em casa, se conecta no seu computador, está aparecendo propaganda de hospedagem em Pisa, de passagem aérea para a Itália. Então, assim, empresas como essa, elas não tinham como ela existir o modelo de negócio delas sem uma automação, utilizando inteligência, né, que fizesse isso de uma maneira muito assertiva. No caso que você faz... eu tomei um susto, né? O Google chegou me alertando, sai agora para o aeroporto, se você vai levar 30 minutos no trânsito, sai agora, senão você vai perder seu voo. Como assim o Google sabe que eu tenho uma viagem? Depois ele manda, não esqueça o casaco, guarda-chuva, que está chovendo em São Paulo. Como é que você sabe que eu vou para São Paulo? Tá sinistro esse negócio aí de data science aí no Google. Só para complementar, um outro case que, na verdade, vai bombar aqui no Brasil, que já está bombando na Europa. Eu tenho colegas que trabalham, eles são cientistas de dados e hoje eles trabalham direcionado para esportes, mais especificamente futebol. Então, hoje o Barcelona está investindo muito, eles estiveram lá apresentando um case, uma metodologia que eles criaram, para poder prever performance dos atletas e poder prever também lesões, para poder o preparador conseguir controlar quando é que um jogador deve descansar ou não. E isso aqui está chegando no Brasil, então os grandes centros esportivos, os grandes clubes de futebol do Brasil estão começando a investir, e logo, até mesmo Fortaleza e Ceará. O Fortaleza eu não sei, o Ceará eu tenho certeza que já está contratando aí. Vão estar investindo comprando aí, agora na Série A.
E essa parte de esporte, ela é muito importante porque um jogador lesionado que custa... Quanto é que custa um jogador desse, né? Neymar. Imagine um cara no banco. Um banco não, um cara em Neymar, casa. O Neymar 1 mês sem trabalhar. Pronto, olha o prejuízo que não dá. Então, realmente, existe uma oportunidade grande e já existem alguns produtos, algumas aplicações voltadas para essa parte esportiva. Né? Lembrando que a Alemanha, quando ganhou a Copa no Brasil, né, usava uma solução né, de Big Data e Data Science, né, que fazia a análise do posicionamento de todos os jogadores dela em relação aos posicionamentos dos jogadores dos times adversários, né, das seleções adversárias. Então, já tinha uma aplicação dessa. Tem uma aplicação muito legal também de detecção de suicídios, né, de pessoas que estão comentando no Facebook ou no Twitter e a aplicação automaticamente detecta um possível suicida e aí intervém, né, liga para um humano de alerta e alguém entra em contato para tentar evitar esse suicídio, né? Uma aplicação legal. Falando da Copa do Mundo, esse colega meu, ele é italiano, ele mora lá na Itália, e ele fez um algoritmozinho brincando, pegando os dados, tem alguns sites que fornecem dados abertos de futebol, sobre futebol, e ele pegou algum desses dados da Copa do Mundo. Eu acho que na oitava de final, nas quartas de final, o algoritmozinho que ele fez conseguiu prever que a Alemanha ia ser campeã. Aí eu perguntei qual foram os critérios que tu utilizaste. Ele, cara, foi basicamente passe. Então, a gente montou, eles modelaram o problema como uma rede complexa, como um grafo. Legal. E fazia interações entre os jogadores através de passes. Então, eles colocaram algumas equaçõezinhas, considerando passe, chute, erros, mas o que fez com que o algoritmo acertasse foi o número de passes. E quando a gente lembra, né, o que caracterizou bastante aquele time foi a questão do passe. Dominava as outras equipes com esse controle de bola. Tem uma coisa que me assustou um dia desse, viu, Aderson? Que eu estava saindo do aeroporto aqui com a minha esposa no carro e aí conversando com ela, passou um Audi assim na lateral. E pô, meu amor, olha aí como o Audi novo tá lindo, né? Tá muito bacana e tal. Realmente ficou muito bom esse novo modelo. Aí quando eu cheguei em casa, que sentei no Facebook, qual é? A primeira propaganda que veio? O novo Audi. Pô, esse negado tá minerando voz, é isso mesmo, Naldo? Rapaz, eu não duvido, não. Mas sim, em parte sim. Não sei se do Audi, né? Mas sim, né? Por exemplo, se você pegar o que tu tá falando no celular, não com outra pessoa, mas com o Siri da vida, um personal assistant, eu posso ter certeza que sim, está sendo usado. Principalmente mineração de palavra-chave, eu já vi, por exemplo, tentativa de aplicação de minerar a voz para tentar ver a qualidade de atendimento, né? Imagina aí para as telefônicas, aí, esse tipo de coisa. Para adicionar uma aplicação que eu estava usando agora um dia desse, eu sou gordinho, né? E estava tentando fazer exercício, aquelas aplicações de exercício convencionais, somos dois. E aí eu fiz o primeiro exercício e morri. Saí, fui beber 2 litros d'água e tchau, né? Aí eu comprei a IA lá do rapaz, né? E aí a IA começou a se adequar a meu potencial de exercício. Bom, a IA conseguiu fazer bem mais minutos de exercício do que no modo tradicional. Ela começou a se adaptar à minha capacidade de fazer exercício, de performance, esse tipo de coisa. E para mim fez toda a diferença de conseguir ainda usar esse tipo de aplicação. Então é só um tipo de aplicação desse tipo, né? Também lembrar que na área jurídica está crescendo muito essa coisa. Eu mesmo já participei de projetos de análise de texto para processo jurídico. E realmente a gente consegue um nível de acesso bem razoável nesse tipo de coisa. Tem redes como a LSTM que já conseguem classificar com uma margem razoável de 80%, 85%, dependendo do caso, de acerto. E vai só tende a crescer isso aí. Não que os advogados vão acabar, nada de pânico, mas a gente vai ter bastante auxílio aí nessa parte aí. E na área médica, né, que o Igor falou muito bem, né, na área médica isso só está começando, a parte de extração de imagem, verificação de nódulos em processo inicial, né, isso só ajuda na pesquisa de cura de determinadas doenças ou novos tratamentos, também vai se expandir bastante. Aderson. Eu tenho uma pergunta aqui. Vou mandar para o Thales, mas fica aberto para qualquer um responder também. Thales, que tipo de resultado, se é que você já
se deparou com isso, teve algum resultado inusitado das suas experiências, experimentações na área? Uma coisa que você disse, poxa, eu nunca esperaria que isso desse esse resultado. Existe algo... Você já se passou por essa experiência? Já sim. Normalmente, isso acontece quando a gente está experimentando as variáveis para o problema, né? Às vezes você aposta que determinadas variáveis vão ser as mais importantes para o seu problema, você vai lá e não dá em nada, você consegue um resultado de 50% de acerto, que na verdade para você é como jogar uma moeda, né, para cima. Então, no meu caso, eu tenho me deparado com resultados que me deixam admirados em relação a quando eu estou validando variáveis. Se você aposta que determinadas variáveis serão importantes, você às vezes aposta que outra variável não é, mas você tem que testar tudo para poder não desprezar. E uma determinada variável que você não dá nada por ela, às vezes pode ser uma grande surpresa. Né? Às vezes pode ser uma grande surpresa. Eu acho que essas são as coisas que mais já me deixaram assim, de tomar um susto e encontrar algo que eu não esperava, geralmente na experimentação de variáveis. O Igor até falou aí, né? O cara encontrou lá. Toque de bola ser o determinante de quem seria o campeão da Copa do Mundo, do modelo matemático que o cara encontrou. Talvez ninguém tivesse encontrado uma predição dessa porque não testou esse tipo de variável. Então, às vezes, isso... um gol, né? Mas isso vem, às vezes, da experiência, né? Isso vem... Ou vai com tentativa e erro, ou vai da experiência que você tem no domínio daquele assunto que você está tentando tratar, né? Para mim é isso, eu acho. Nesse aspecto, Thales, eu já acompanhei algumas equipes que faziam teste AB, que ficava metade do time torcendo pelo botão que estava verde e outra metade torcendo pelo botão que estava amarelo para ver quem é que ia ganhar lá no teste AB. Você já ficou torcendo pelas variáveis também? Cara, já. Porque normalmente quando você aposta naquele conjunto de variáveis inicial, o seu sonho é que esteja entre elas as melhores variáveis, porque senão você vai morrer de testar. Mas outra coisa me surpreendeu, Aderson, lembrando agora. Falando um pouco sobre os algoritmos que existem, tem um algoritmozinho danadinho, que o bicho é um sobrevivente, que se chama Logistic Regression. Cara, eu já tratei problema onde Logistic Regression deu melhor resultado do que algoritmos muito famosos como o XGBoost ou até Random Forest. Então, às vezes, você pega um algoritmozinho simples, de fácil treinamento, de rápido treinamento, fácil de explicar para o seu patrocinador daquele projeto, porque você explicar suporte vector machine ou você explicar um XGBoost é quase impossível para um leigo. É muito difícil você explicar como é que você encontrou aquele resultado. E algumas pessoas, apesar do resultado ser bom, não querem o resultado porque não conseguem entender como é que chegou nele, né? Enquanto o Logistic Regression é super simples de você explicar. Então, eu já encontrei resultados maravilhosos com Logistic Regression, às vezes melhor do que com Random Forest ou XGBoost, e para mim isso é uma surpresa, inicialmente. Hoje eu não me surpreendo mais, mas no início, fazendo meus testes, foi uma surpresa, porque é um modelinho simples, mas o bichinho é danadinho, é um sobrevivente. O pessoal está inventando aí deep learning, o que você quiser, e às vezes o Logistic Regression está 3 ou 4% abaixo do acerto do negócio desse. Né? Então, isso me causa surpresa também, às vezes. Thales tocou agora em deep learning, eu fiquei imaginando que o Aderson estava começando a compreender, e aí o cara meteu deep learning, né? Pô, eu vou perguntar para o especialista em deep learning, que é o Nauber, aí, que troço é esse que é deep learning? Onde é que a gente usa isso? Eu estou me afundando, Nauber, eu estou me afundando no deep learning. Cara, vamos tentar entender o que de acha deep learning, né? Cara, deep learning é um negócio, vamos tentar entender, deep learning não é um negócio tão novo, se a gente olhar pelo aspecto de criação. Na verdade, o que é deep learning? É uma rede neural com o maior número de camadas internas. E quando a gente olhar para a rede neural, é um negócio já dos anos 70, né? E aí você se pergunta, por que de acha nos anos 70 para cá ninguém usou isso? Basicamente, poder computacional. A parte de cloud computer com Big Data ajudou bastante a popularização de deep learning, né? E a parte de
placas gráficas com GPU, etc., o poder de processamento que a gente tem hoje, foi o que viabilizou essas redes neurais com mais camadas serem usadas agora, né? Mas tem coisa diferente dos anos 70 para hoje? Tem, claro. Vou dar um exemplo de uma rede que me surpreendeu pra caramba, que eu estou usando agora, estou pensando até em fazer um campeonato de arte com meus alunos, arte com computador, que é a rede chamada RedesGAN. Ela consegue gerar conteúdo. Eu consigo ensinar, por exemplo, pintura de Picasso, dar uma paisagem de Fortaleza, e ela gerar um Picasso com essa paisagem de Fortaleza. Né? Nauber, desculpa, qual é o nome da rede? Porque cortou na hora, eu não ouvi. RedesGAN, Generative Adversarial Networks. Certo. Anota aí. O grande potencial dessas redes com Deep Learning, das redes GANs, é porque eu não estou mais fazendo classificação, eu estou gerando conteúdo, eu posso gerar música. Por exemplo, eu posso pegar as músicas do Michael Jackson lá dos anos 80 e gerar uma nova. Né? Então, esse é o grande potencial de produção de conteúdo das redes GANs. Também estou muito surpreso com a parte de Deep Learning, por exemplo, a parte de bots. Eu mesmo trabalhei no projeto de bot um tempo atrás e fico surpreso cada vez mais com a questão do acerto desses bots. São bots que não estão mais assim, com aquela resposta meio robótica da coisa, né, e conseguem se adequar a contextos diferentes, lógico, limitado a um contexto de uso lá, mas eles conseguem sair muito bem. Né? Então, qual a diferença de Deep Learning para os métodos tradicionais? Dados não estruturados. A diferença por exemplo, ter que usar Deep Learning em algum caso e não ter usado o tradicional é trabalhar com imagem, com som, com dados biológicos, certo? Esse tipo de coisa, e Deep Learning vai fazer toda a diferença, porque, basicamente, quando eu uso Deep Learning, o modelo vai escolher as features de forma semi-automática ou automática. Né? Basicamente isso, ou seja, eu vou ter uma rede convolucional lá que vai escolher essas features, e para não botar mais minhoca na cabeça de ninguém do que é feature, imagina que features são como colunas do banco de dados, são características de um objeto lá, e Deep Learning consegue auxiliar na escolha dessas características de forma melhor. Tá? Não sei se eu respondi aí. Falando de bot, viu, Aderson? Falando de bot, eu estava olhando a assinatura de um software aqui para a gente fazer nossa conferência hoje, e aí apareceu aquela tela lá, né? Você precisa de ajuda. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, are you a bot, né? Aí ela, no, I'm a lady. Se era um bot ou não, até agora eu não sei, mas vai ver que era uma bota, né? O lady bot, né? O lady bot. Zé, não sei se está na hora de fazer esse tipo de pergunta, mas eu tenho uma pergunta. A Rocha. Para quem quer começar, eu sou um programador, eu trabalho com .NET, eu trabalho com PHP, eu vejo o salário de $130 mil, o pessoal ganhando, eu me empolgo, eu digo, eu quero me meter nisso aí. Por onde é que eu começo sendo apenas, eu vou botar entre aspas aqui, ok? Não me leva a mal. Sendo apenas um desenvolvedor, sendo apenas um programador. Por onde eu começo, Igor? Bem, primeiro passo de tudo é minha indicação, aprenda Python. Primeira indicação, aprenda Python. Por quê? Primeira coisa, você não precisa ser um programador, um exímio programador, você tem que entender mais de lidar com os dados. Então, o Python, já existem diversos tipos de bibliotecas que facilitam a manipulação dos dados, seja leitura, transformações, manipulações, e você consegue aplicar todas essas técnicas que a gente vem falando, seja de machine learning, classificação, predição, a regressão, Deep Learning já foi, redes neurais, enfim. O que você imaginar, existe uma implementação em Python para isso. Inclusive, eu não estou falando de uma implementação qualquer, estou falando de implementação do Facebook, estou falando de implementação da Google, que utilizam bastante Python como linguagem para poder disseminar esse conhecimento. Então, o Python é um primeiro passo para você poder entrar nessa comunidade, onde você vai conseguir diversos auxílios, seja no GitHub, você tem vários projetos que lhe ajudam a utilizar algumas ferramentas eu falei de Deep Learning, GitHub, você consegue utilizar projetos como tutoriais que te auxiliam na parte de Deep Learning, na parte de Machine Learning. Então, você pode pegar, por exemplo, datasets
que antigamente eram difíceis de encontrar, hoje você pode pegar datasets do Netflix, daquele prêmio do Prize, que foi um dos prêmios mais conhecidos da comunidade, um dataset que hoje em dia eu não lembro quantos filmes tem, mas ele é um dataset razoável para você começar, você consegue treinar técnicas de recomendação, você consegue fazer técnicas de manipulação de dados, como imputação, saber se tem ruídos nos dados. Você tem datasets mais tradicionais, como o famoso exemplo da fraude da cerveja, para você treinar essas técnicas, que são técnicas de busca de itens frequentes nos datasets. Então, tudo isso, você iniciando com o Python, você vai conseguir, de uma forma mais natural, mais intuitiva, alcançar uns resultados mais rápidos e eficientes. E, é claro, sem ficar com aquela dor de cabeça que, não estou conseguindo nada, né? Antes do Igor prosseguir, aí eu vou, né, como eu sou o cara das tretas, né, tenho que inventar a treta aqui, eu ia perguntar para o Thales, Python, R ou MATLAB? Cara, você deu 3 opções aí, eu ficaria com 2. O Igor já falou do Python, eu acho que o Python, para você botar coisas em produção, é realmente melhor. Eu gosto muito do R, eu comecei meus estudos nessa área pelo R. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Estamos escutando. Alô? Beleza, tudo tranquilo. Tá. Eu comecei meus estudos pelo R. Assim, eu sempre acho que se você puder dominar mais de uma linguagem de programação, bem melhor. Mas eu queria dar uma dica diferente, porque o Igor já falou muito bem aí do Python e como o cara começar em termos de linguagem de programação. Mas por onde começar os estudos? Eu sugeriria 2 pontos. Eu acho que o primeiro deles é o Coursera. O Coursera é um site de cursos. Você tem até conteúdo em português, mas você tem muita coisa em inglês, das melhores universidades do mundo. Você pode fazer os cursos todos gratuitos, desde que você não queira certificado. Se você quiser um certificado, você vai pagar não muito dinheiro, $50, $60, geralmente, por algum certificado. E sugiro uma plataforma para você testar os seus conhecimentos, o Kaggle, né? Kaggle, Kaggle. O Kaggle é uma plataforma muito legal porque existe uma comunidade muito ativa, muitos datasets surgem geralmente de empresas que querem resolver um problema do mundo real, então você tem a chance de se testar com problemas do mundo real, e você pode aprender muito, porque os caras vão fazendo, nos fóruns de discussão eles vão dizendo como é que eles resolveram aquele problema, eles vão colocando o código que eles criaram para resolver o problema disponível para todo mundo que está ali estudando e aprendendo. Então, pode ser um bom início você começar estudando a teoria pelo Coursera e a prática pelo Kaggle. Eu acho, inclusive, que se você puder começar pela prática, a gente sabe disso, eu fui professor durante alguns anos e existe uma evasão muito grande quando o pessoal se depara com a matemática da coisa, né? O Naube aí, que é um cara especialista nessa área de rede neural, você estudar esse domínio que o Naube estuda aí, pode ser assombroso para o iniciante. Então, se você puder começar de uma maneira prática, utilizando as bibliotecas do Python ou de outra linguagem de programação, ou até coisas prontas, a Microsoft tem um modelinho muito arrasta e solta, que é bem interessante para um cara iniciante. O Python se torna mais interessante porque é gratuito, mas aí são discussões que podem ser consideradas ao longo do tempo. Mas, assim, se o cara puder começar na prática, lá no Kaggle, um dos Kaggle Master mais importantes do Kaggle hoje é um garoto que acabou de completar 18 anos. Ele virou Kaggle Master nas 3 coisas que o Kaggle disponibiliza, que é vencendo competições, ajudando o pessoal no fórum de discussão e disponibilizando os seus códigos-fonte. Ele foi o primeiro Kaggle Master nas 3 áreas do Kaggle. Ele acabou de completar 18 anos, ele já era Kaggle Master com 17 anos de idade, não terminou o 2º grau, nem ingressou na faculdade. Esse cara dá umas palestras muito legais e ele diz, cara, estou doido para entrar na faculdade e entender o que eu faço. Então, ele ganha entender a matemática por trás. Então, assim, eu acho que se o cara puder começar, meu conselho hoje seria, comece pelo lado prático para não se assustar, porque você entender tudo isso que nós estamos falando, entender a matemática disso, pode ser assombroso.
Pode ser, às vezes, pode tirar o cara da área, né? O cara pode haver uma desistência muito grande. Então, a minha sugestão, ela é uma sugestão pessoal, certo? Ela não é uma regra, não. É assim, comece pelo mundo prático, e o Kaggle pode ser uma boa plataforma para isso, e vá, em paralelo, estudando esses algoritmos, essas teorias, e vá ingressando à medida que você for se sentindo confortável. Essa é a minha sugestão. E acho um problema interessante, um problema que você acha que seja legal de resolver, porque é mais gratificante você estar estudando e praticando, porque você sabe que eu quero resolver esse problema. Como, por exemplo, identificar objetos numa imagem. Então, eu preciso identificar cachorro numa imagem. Vou criar aqui um modelinho para identificar cachorro. Então, comece com uma coisa que seja natural, que seja mais plausível para o seu entendimento. Então, isso você vai trazendo benefícios no processo de aprendizado. Entendi. Exatamente. Se eu pudesse dar uma dica, era não ficar aflito de saber tudo, né? Porque é uma área muito vasta. Eu mesmo estou estudando isso há 3 anos e ainda tem muita coisa para aprender. Então, o Python é uma boa sacada. Eu acho que o Python e a são duas linguagens muito legais para começar. Mas não se aflinja de, não sei aí tal assunto. Pode ter certeza. É muito difícil alguém ser especialista em tudo dessa área. Pegue um nicho lá que você gosta, pratique, fique bom. Eu acho que é um bom começo. Continuando nessa linha, a gente já viu aqui Python, R, MATLAB. Em geral, o pessoal da programação, o pessoal de computação é mais Python, o pessoal da estatística é mais R. Os engenheiros são mais na linha lá do MATLAB, né? Eu comecei com R também, mas hoje prefiro Python. Mas a minha pergunta para o Nauber é a seguinte: imagine que o cara já era um programador, já aprendeu Python, já aprendeu as bibliotecas lá, Pandas, Scikit-learn, já aprendeu o NumPy, ele já testou aí algumas ferramentas, já implementou algumas coisas, mas agora o cara quer se certificar. Tem certificação nessa área? Tem a certificação, tem a CPA, Certified Process Analytics, né, a certificação livre. Os fabricantes como a IBM e a Microsoft têm certificações dela, tem certificação na parte de análise da IBM, né? Mas, assim, se for sugerir, eu começaria com a certificação livre. A CPA talvez seja uma boa pedida, porque é uma certificação aberta, você está livre de fabricante, e ele aborda mais conceitos da área em vez de um produto, né? O que é o mais legal. Em vez de você se especializar só no produto, você está estudando um conceito que é o que talvez seja o mais importante para essa área. Vale a pena investir em certificação, Igor? Sem dúvida. Eu acho que todo tipo de certificação no sentido do conhecimento para você sempre vale a pena. Até porque, como foi bem dito pelo Nauber, o conceito ele é muito importante, porque o produto, eles mudam as caras, mas você vai ter que entender por que aquele produto se comporta de uma maneira diferente do outro. Então, assim, hoje em dia, falando de bots, nós temos diversos bots. A Amazon tem um bot, a IBM tem um bot, nós temos outras startups que fornecem bots. Então, como é que eu entendo isso? Então, a certificação, o estudo, o conhecimento, o aprendizado nessa área faz com que você consiga tomar decisões melhores, compreender por que os resultados são diferentes. Então, como o Thales comentou, será que é uma feature? Será que é meu dado que não está legal? E para que eu tenha essa habilidade, eu preciso ter uma certificação, um conhecimento e ir atrás e a me aprimorar como profissional. Surgiu uma dúvida aqui, assim, o Igor deve contratar, suponho, né, que contrata gente lá na startup dele, nos projetos que ele lidera, e deve contratar gente para trabalhar com data science, com machine learning, né? Mesmo que estagiários ou profissionais ainda em início de carreira. Mas se você contrata, Igor, que qualidade você observa, né? O que é que você leva em conta nessa seleção? Certo. Então, vou ser bem sincero. Então, a primeira coisa que eu levo em consideração é como é que a pessoa é desenrolada. A pessoa ela tem que ser muito empreendedora, no sentido de que ela tem que ter autonomia e ela tem que ter essa proatividade. Porque eu não exijo que a pessoa tenha todo o conhecimento, porque é impossível. O que eu gosto de fazer é o seguinte: eu passo um problema,
dou um encaminhamento, vamos utilizar esses dados aqui, agora o que é que você consegue inferir para esse problema? Qual é o resultado que você consegue obter? Então, dando esse contexto, uma problemática e algumas possíveis soluções de técnicas a serem utilizadas, eu peço que a pessoa haja por conta própria. Então, as decisões que ela for tomar, por que ela tomou aquilo, mostram o amadurecimento, a maturidade e mostra a proatividade, acima de tudo, que ela foi atrás de mais conhecimento para saber explicar por que ela utilizou e por que deu aquele resultado. Legal. Não sei se o Aderson sabe, mas deve saber, né? A Netflix dava um prêmio de $1 milhão aí de dólares para quem melhorar o sistema de recomendação dela aí, né? Como é que tá isso, Nauber? Ainda tem esse prêmio aí? Dá para negada se atrever? Eu não estou tão informado da competição da Netflix, mas eu acho que tem sim aí, se o Igor souber aí, pode complementar. Vale também que no Kaggle tem várias competições, inclusive tem uma competição lá de mais de $1 milhão de dólares lá, que é para básica de fiscalização de aeroporto. Se alguém quiser aí topar aí, conseguir esse $1 milhão aí, eu estou dentro também. Então, acima de tudo do desafio, sabe o que é legal do desafio? É o seguinte, as pessoas às vezes, todo mundo, né, entra por causa do prêmio, né? Mas existe um fato secundário. Eu conheço empresas que foram vendidas por R$100 milhões, que eles participaram de uma competição dessas de sistema de recomendação. Eles tinham que melhorar uma recomendação de algum produto, não lembro agora o que era, sendo que eles não ganharam. E aí eles sentaram, os fundadores, vamos fazer o que com isso? Vamos montar uma empresa e vamos fazer um sistema de recomendação para o mercado. E lembra aquelas recomendações que tem submarino, americanas? Veja esse produto porque você comprou, você viu aquilo. Então, tudo aquilo ali, na verdade, é uma empresa por trás que fornece um serviço baseado nas suas visualizações. Então, uma competição que tinha o objetivo de ser conquistada, que não foi possível, mas eles geraram uma empresa com aquele primeiro protótipo, aqueles primeiros serviços que eles criaram. Uma coisa interessante também dessas competições é que o cara pode não ganhar a competição, mas pode ganhar um emprego também, né? É verdade. Exato, reputação. Certeza. Aderson. Reputação é tudo. Você vai, enfim, não quer dizer que por você ter tirado segundo, terceiro, 10º lugar, você vai ter seu nome lá, seu nome nesse enfim, vai estar à mostra, vai ser uma vitrine para você, né? Eu queria mudar um pouquinho. Aderson. Ia falar? Eu não sei, Zé, se você sabe. O cara número 1 do mundo hoje no Kaggle é um brasileiro. Esse cara, ele era funcionário da Petrobras e ele passou vários anos vencendo competições no Kaggle, ele é o número 1 do mundo, ainda é. E ele, só depois de muitos anos, ele decidiu sair da Petrobras porque a Petrobras não dava chance a ele de ser cientista de dados lá. Eu tive a chance de participar de um webinar dele e fazer algumas perguntas a ele. Ele decidiu sair da Petrobras porque a Petrobras não valorizava o conhecimento que ele tinha, né? Quando ele decidiu sair, aí alguém entendeu que é porque ele era o melhor do mundo. Aí montaram um setor de Data Science da Petrobras para ele. Ele trabalhou mais um ano nesse setor, mais ou menos um ano nesse setor, e o Airbnb contratou ele esse ano. Moveu ele com a família inteira lá para São Francisco. Depois a gente já assistiu uma entrevista dele lá, ele contando isso, né? Por que ele saiu? Porque ele passou muitos anos sendo não reconhecido pela Petrobras, né? Então, fico alerta para as empresas aí, fiquem de olho. Eu queria comentar um pouquinho, Zé, 3 coisas bem rápidas sobre o curso. Eu acho que no Kaggle existe um curso muito bom, tem um professor que esse cara é fantástico na área de Machine Learning. Eu diria que ele é quase um precursor nesse negócio de difundir Machine Learning no mundo, que é o professor Andrew NG. Ele é um cara de Stanford, ele é um dos criadores do Coursera, na verdade. O curso dele, eu considero o curso fundamental se você quer aprender Machine Learning, alguma coisa na teoria do Machine Learning. Inclusive, na área de Deep Learning, ele acabou de lançar uma série de 3 cursos, que vão virar 5, na verdade, que é uma especialização em Deep Learning. Esse cara é muito bom, a didática dele é fantástica. Então, se alguém quiser estudar Machine Learning inicialmente, a parte de teoria, eu sugiro o curso de Stanford, do professor de Stanford, Andrew Ng, não sei se ele é japo ou é chinês, mas ele é asiático, é um cara muito bom, ensina super bem.
Sobre a questão de contratação, tenho uma curiosidade, porque já está surgindo vaga de emprego para Data Scientist, para auxiliar as empresas que querem contratar um Data Scientist. Porque, imagine, Zé, você perguntou para o Igor. O Igor, ele é um Data Scientist, então ele sabe o que perguntar e o que explorar numa entrevista de emprego para alguém. Mas as empresas estão aí precisando contratar um Data Scientist e não sabem o que perguntar ao cara. Não sabe, não é fácil. A empresa sabe o que perguntar de Java, ela sabe o que perguntar de .NET, ela sabe como é que o programador trabalha, mas ela não sabe o que o Data Science faz, de fato. Então, como é que eu testo um cara em Data Science para contratar esse cara para a minha empresa? Não é fácil, então já existem empresas no mercado especializando em, cara, eu tenho um Data Scientist que vai lhe ajudar a contratar Data Scientist. Né? Então, isso é um novo fatia. Tentando fazer entrevista para selecionar alguém de Data Science. Cara, não, cara, imagina mesmo o cara chefe de desenvolvimento de software da empresa tentando conversar com Data Scientist. Não dá. Vocês falaram isso assim, cara, você perguntou, né? Não, você está usando o quê para desenvolver os projetos? Você está usando que metodologia de desenvolvimento de projeto? Eu, Thales, ainda tenho dificuldade com isso, porque se você usar Scrum, você vai ter lá, cara, vamos usar aqui uma interação de 4 semanas. Como assim? Eu não sei se vai ser 4 semanas que eu vou entregar uma interação. Eu não sei se é 1 semana. Eu não sei se são 2. Eu não sei nem se eu entrego. Porque é um desafio que você me deu. Eu não sei se os dados que eu tenho vão responder ao problema. Né? Então, existe também uma linha de pesquisa nessa área de como que eu vou desenvolver uma metodologia de projeto para Data Science. Né? É uma dificuldade mesmo. Assim, você hoje vai começar um projeto, você não pode dar garantias. Você tem que fazer uma boa gestão de expectativa no início do projeto, porque quem vai dizer se vai ter resposta são os dados. O dado pode não ter qualidade, o dado pode não ser suficiente, né, ainda, e isso você não tem como garantir que vai ter uma boa resposta a partir do algoritmo que você está jogando para mastigar aquele dado. Porque investigar, encontrar dados suficientes até você ter uma coisa para dar resposta, como é que eu sei se minha interação é 1 semana, 2 ou 4? Aí você vai começar a pegar o Scrum e adaptar, que talvez seja isso que o Nauber tenha feito lá, mas não tem um modelo pronto ainda. Já li algumas pesquisas de pessoas tentando propor modelos para projetos envolvendo machine learning. Eu ainda não consegui encontrar uma que seja para a minha realidade lá na Cefaz. Então, eu tento fazer algo mais ágil possível, porque o pessoal não tem paciência, mas não posso dizer que estou usando o Scrum. Então, o que eu tento fazer hoje? Cara, tenta mostrar um resultado inicial o mais rápido possível, para depois tu ganhar tempo para um resultado mais real, assim, com um modelo mais consolidado do que você está fazendo. Mas é difícil você dizer em quanto tempo você dá uma resposta. Realmente não é simples. E sobre o Kaggle, eu tenho uma curiosidade aí. Você perguntou sobre esse negócio do Netflix. Tem uma coisa interessante, né? Nem sempre o que você faz vai entrar em produção. O do Kaggle para o Netflix é um exemplo disso. O cara ganhou. Ele ganhou a competição, ele ganhou $1 milhão, mas até hoje o Netflix não botou o modelo dele em produção. Porque o modelo dele é tão pesado, é tão custoso o processamento, que para você ganhar 1% ou 2% de melhoria na recomendação, o custo-benefício não se pagava. Então, uma curiosidade sobre o modelo do Kaggle, a competição do Kaggle para o Netflix é que o cara ganhou $1 milhão, mas nunca botou em produção. Né? Meio frustrante. Fica cuidado para isso. Às vezes o seu Logistic Regression é colocado em produção, e às vezes um modelo extremamente complexo, você não tem dados suficientes, você não tem carga de processamento suficiente. Por exemplo, essa linha de pesquisa, essa linha de trabalho do Nauber, ela, às vezes, para você treinar um modelo, você depende de uma GPU. Muitas pessoas ainda não sabem, a NVIDIA, que faz aquelas placas de vídeo para jogo de videogame, ela descobriu, ou o pessoal descobriu, que a placa dela para fazer processamento matemático é perfeita para você treinar modelos de machine learning. E a NVIDIA está praticamente mudando o modelo de negócio dela para desenvolver processamento para machine learning e vender para esses grandes players de cloud que estão aí, como o Google. Então, a NVIDIA, ano passado, aumentou o faturamento dela em mais de 40%, trabalhando com placa não para videogame, e sim para processamento de machine learning, né? Então, essas coisas vão acontecer no mercado, e você, às vezes, pega um modelo extremamente complexo que lhe dá um acerto maravilhoso, mas para você botar em produção, você teria que ter uma GPU, que é esse tipo de processamento utilizando essas placas
esses processadores que eram usados para videogame. Mas você não tem GPU em casa. A sua empresa não tem GPU para treinar o seu modelo, e aí você faz o quê? Sei lá, contrata horas de nuvem, treina o seu modelo e utiliza esse modelo em casa. Então vão começar a surgir alternativas, ou então você vai treinar um modelo fantástico que não vai entrar em produção. Você vai ganhar a competição do Kaggle, você vai ser um Kaggle Master, você vai ganhar $100 mil, $1 milhão na competição, mas nunca vai entrar em produção, a depender do modelo que você teve que usar. Porque às vezes você usa 10 modelos diferentes, um alimentando o outro, a saída final é um processamento de um modelo, a saída de um modelo passa a ser a entrada para o outro modelo. Isso pode ser que não seja algo passível de se colocar em produção. Aderson? O que é que eu posso dizer? Eu não sei que momento... Tem GPU aí, Aderson? Queimou a GPU, CPU, tá tudo tá pouco. Eu queria pelo menos o meu encerrar aqui a minha parte, a minha contribuição com a estatística que eu encontrei do LinkedIn, falando que em 2016 e 2017, a segunda maior área em demanda é essa área. Então, se você está em cima do muro e considerando qual é o seu próximo passo na sua carreira, essa pode ser o seu próximo passo. Novamente, está em super demanda de acordo com o LinkedIn. Só para a gente fechar, né, minha última pergunta também para o Igor, já nessa linha de oportunidades também, né? A gente já falou do salário, do crescimento das oportunidades, mas eu queria falar um pouquinho dos diferentes perfis de data scientists, né? Eu já vi alguns relatórios onde o pesquisador, o autor separa em 2 tipos de data scientist do tipo A e do tipo B. O do tipo A é o cara que faz mais análise, tipo B é o cara que bota em produção. Aí eu já vi também alguns papers que os caras falam em 10, 15 tipos de data scientist. O cara data scientist especialista em machine learning, o data scientist especialista em Spark, o data scientist especialista em streaming. Como é que você vê isso, Igor? Isso ocorre por causa da diversidade que é a profissão. Você vai trabalhar em diversas situações. Então, falando de streaming, você precisa ter um modelo analítico em tempo real. Então, você precisa dominar técnicas que trabalham com streaming de dados, fluxo de informações que estão chegando em tempo real. Então, como eu vejo isso? Eu pego pelos exemplos, o meu exemplo e os exemplos de outras pessoas, né, meus amigos que também trabalham com ciência dos dados. Então, pelo fato de ter um background vindo de data mining, machine learning, sistema de recomendação e programação utilizando Spark, então, esse é o meu know-how. Então, eu preciso de outras habilidades. Eu preciso de mais habilidades de estatística, uma habilidade maior em matemática e até mesmo do modelo de negócio e storytelling, que é você saber contar, através de visualização de dados, tudo aquilo que você trabalhou. Então, você fez limpeza, você processou, você utilizou o modelo e tal, mas você precisa contar isso de alguma forma. E eu tenho uns amigos que são especialistas em contar essas coisas. Então, formam equipes. Então, a gente tem um especialista em Deep Learning, ou Machine Learning, ele é especialista em visualização de dados e Storytelling, e é claro, ele entende de Python, ele entende de estatística, só que o foco dele é pegar os resultados que a gente gera e conseguir apresentar, e conseguir mostrar um insight em cima daquilo. Então, baseado nesses perfis, eu acredito que você pode vir da programação, então seu perfil vai ser mais entender o problema e como utilizar as técnicas, como utilizar tecnologias para resolver, mas você vai precisar também de alguém de visualização de dados, alguém que tenha mais esse perfil, como fazer essa ilustração, como fazer uma melhor visualização dos resultados, e até mesmo isso serve, no momento que eu vou fazer uma limpeza de dados, eu posso fazer uma pré-visualização e já identificar onde é que esse dado está problemático. E aí eu evito um trabalho enorme. E aí eu tenho gente que é especializada... Tem a galera mais infra, né? Mais Spark, mais Hadoop, mais Kafka lá, streaming. E como tu mencionaste, o pessoal que faz a configuração da infra para teste AB. Porque o teste AB ele é super importante para você tomar decisões. Então, isso envolve o pessoal que é mais ligado com infra, que utiliza nuvens,
utiliza a Amazon, sabe configurar, levantar o número de máquinas que são importantes, que são essenciais para aquele tipo de processamento. E, é claro, eles te dão todo o background de infra para você poder utilizar com seu Spark, seus programas rodarem distribuídos ou centralizados. Nauber, para a gente fechar, aí no Serpro tem mais de um tipo de data science? Quais são os tipos que vocês têm aí? Tem sim. Na verdade, assim, já teve equipes separadas por especialização. Por exemplo, já participei de equipes para trabalhar com texto em si, a parte de classificação de texto, entender como é que é a parte de embedded de texto. Como também tem equipes para trabalhar com imagem, por exemplo. Já trabalhei com equipes que já são especializadas nesses dois tipos de trabalho. Não está claro ainda essas especializações, mas elas estão começando a surgir, porque você não consegue abarcar tudo, né? Por exemplo, hoje eu estou estudando muito de OpenCV, da parte dos algoritmos de segmentação, para trabalhar com redes convolucionais. E basicamente é uma coisa que eu estou começando a entender agora, mas eu já trabalhei muito com a parte de texto, com a parte de classificação dos algoritmos tradicionais. Então, realmente está acontecendo isso, a área é diversa, e você não vai conseguir atuar em tudo, e às vezes você vai ter que se especializar. Bom, estamos chegando ao fim aí do nosso episódio, né, sobre Data Science. Espero que o nosso assinante aí, o nosso ouvinte tenha gostado. Tem muito assunto que eu gostaria de conversar com vocês ainda, redes complexas, Big Data, a relação disso tudo com Data Science, mas vamos ter outras oportunidades, né? Eu queria agradecer ao nosso ouvinte que chegou até aqui, até esse momento, que assistiu todo o vídeo. Agradecer enormemente a presença do Igor, né? Esse é o momento do agradecimento do jabá. Então, agradeço muito mesmo, Igor, a sua presença, porque você é um cara especialista no assunto, conhece muito, né? É um cara brilhante, realmente, né? Então, agradeço mais uma vez a sua presença. E o momento aí do jabá, quiser vender sua empresa, o curso que você vai lecionar, a hora do jabá é agora. Bem, beleza. Obrigado, Zé, pelo convite, viu? Queria agradecer eu espero poder ter contribuído. Foi massa. Quem quiser conversar pessoalmente comigo, mais informações, minhas redes sociais, qualquer lugar, Igor Brilhante, IGO Brilhante, não tem um R no Igor, tá? E a gente pode falar um pouco mais sobre a minha startup, o Underpaths. Procura aí no Google Underpaths, roteiros de viagens, você vai encontrar nosso site, nosso aplicativo, vai ter mais informações. Fizemos um concurso aqui no estado do Ceará para divulgar o turismo daqui, foi um evento super legal, e em 2018 nós estamos com metas incríveis, então vai ser show de bola no nosso próximo ano. Então me procure lá nas redes sociais, quem quiser mandar um oi aí, conversar, trocar umas ideias, saber mais informações, tamo junto. Então fica ligado aí na Underpaths. Nauber, aí o momento do jabá, queria agradecer mais uma vez a sua presença. O Nauber já é um parceiro aí de longas datas. Muito obrigado pela participação nessa entrevista, nesse podcast, tá? E se você quiser aí fazer o seu jabá aí da sua empresa, tem um curso seu dia 16, é isso? Dia 16 a gente está lançando um workshop aí, Black Friday total, desconto de 90%, tá quase de graça aí, R$47, eu vou deixar o link aí pro Zé para postar, não perca. O link a gente bota aí no vídeo, na descrição do vídeo. A gente vai ver um hackathon e atividades bem práticas, né, na parte de classificação, de aprendizado de máquina. Então, a oportunidade, para quem está começando, a oportunidade de ver já prática, né? Já está começando, não perca a oportunidade. Eu também estou... O workshop é 16 de dezembro, não é isso? 16 de dezembro. É um sábado. Exatamente, é no vai sábado. Vai ser online, todo online. Vai ser online, tudo ao vivo, 6 horas ao vivo aí, vai ser bem interessante. E quanto é que tá? R$47, é isso? R$47, desconto de 90%. Tá de graça, o Zé até se inscreveu. De graça para começar sua carreira em Data Science. Vou me inscrever. Tá certo. Thales, eu agradeço enormemente a presença do Thales. O Thales é porque é meu aluno, se ele não viesse ia ser reprovado, então ele não tinha... Mas brincadeira, Thales. Obrigado pela sua presença, tá? Pelos conhecimentos compartilhados aí conosco, com os nossos ouvintes, aí, os nossos assinantes. Esse é o momento do jabá, só não vale pedir nota, tá? O resto está valendo. Era o que eu tinha para pedir, ó, Zé.
Vamos lá. Cara, desculpa, meu celular riu a bateria aqui, eu fiquei fora alguns minutos, peço desculpa por isso, não percebi. Eu queria agradecer o convite, conhecer todos vocês aí. Nauber, espero que nossos caminhos se cruzem aí em algum momento aí nessa vida profissional. Seria um prazer conhecê-lo. Eu recebi um convite da Unifor, eu já fui professor da Unifor lá, junto com o meu amigo Zé Marinho um tempo. Me convidaram lá para a gente montar não é uma pós, é montar um curso rápido desse de férias. Extensão. Machine Learning. Um curso de extensão, correto, Zé. Talvez saia em janeiro isso daí. E aí, se sair, eu aviso, Zé. De repente. Avisa, entre em contato com a gente que a gente faz a divulgação. Chama o Nauber para dar umas aulas lá, que o cara é fera. Eu já vi aí, eu estou vendo aí. O cara manja de Deep Learning, meu amigo. Eu já fico com medo dele já. Que não. Mas é isso, obrigado pela oportunidade, Zé. Anderson, foi um prazer também, amigo, ele conhecer. Você está na Terra aí, me parece que o Canadá vai despontar rapidamente entre um dos principais centros de Data Science. Na verdade, a região de Montreal está recebendo grandes players, o LinkedIn está por lá, a Amazon está pensando em montar o headquarter dela lá também. Na verdade, o Canadá tem sido bem atuante, está despontando aí. Eu estou muito ativo no LinkedIn ultimamente, muito por causa dessa área, e o Canadá tem surgido como um grande expoente, que não é comum o Canadá ser assim, um grande expoente tecnológico. Geralmente ele sai seguindo a galera e ele parece estar aí na frente. Me parece que porque os políticos estão muito atentos a isso, então... É isso que eu ia dizer. Ainda é Trump safe, né? Ainda é Trump safe, né? Sabe mais... Mas realmente o Canadá está surgindo aí como um grande nome para quem quiser buscar isso no mercado. Por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho visto, muita iniciativa, muitos treinamentos, muito workshop, muita empresa buscando. Teve um cara no LinkedIn que me pediu ajuda, um cara do Canadá. Ele estava com a dificuldade de fazer umas classificações lá, terminou que eu ajudei ele, mais pela experiência, mais por ajudar. O LinkedIn, eu acho que antes de tudo é uma rede disso, de você ajudar as pessoas. E conversando com ele, ele falou isso, assim, o Canadá está despontando para ser um dos grandes players de emprego nessa área. Então, o pessoal que está buscando oportunidade de emprego pode mirar no Canadá, que pode ser uma grande oportunidade também. E tem um contato aqui já. Eu ia dizer isso, tem um contato no Canadá, e nós já falamos também na nossa entrevista anterior, né, no nosso podcast anterior, sobre trabalho remoto. Então, de repente, dá para cavar umas vaguinhas aí nas empresas no Canadá e trabalhar remoto, né? Vai que cola. Vai que cola. Bom, meu agradecimento aí ao Aderson, né, nosso co-host, nosso correspondente no Canadá, que abrilhanta aí as nossas entrevistas. A você, Aderson, a minha gratidão enorme. Eu que agradeço, Zé. Momento do Jabá, também aí, propaganda aí. Sem jabá. Como é que tá o seu podcast? Sem jabá para mim. Podcast. Sem jabá para mim. Eu quero agradecer aos três, ao Igor, ao Nauber e ao Thales, por terem me inspirado a conhecer mais sobre Data Science. E realmente o que eu posso dizer é que eu me inspirei realmente. Eu vou ler mais a respeito. Provavelmente, Nauber, eu vou me juntar a seu grupo no seu treinamento, e é isso. Obrigado por vocês. Enquanto a gente estava aqui falando, ele já estava na Amazon comprando os livros aí, tá? Estava vendo uns livros aí de Data Science em Python, hands-on. Tá? Gente, Aderson, Nauber, Thales, gratidão, muito obrigado e até a próxima.